A Caminho da Luz. Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 6. A Família Indo-Europeia. Parte 2. O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam, e dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho honesto de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que, muito antes dos saxões, povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada por expressões raciais as mais diversas. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália Central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo Oriental evolui com o uso da escrita, adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas. Os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais, todavia, levantam uma longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e de destruição das hostes inimigas, e a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Uma tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe
como imperativo constante, a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Origem do racionalismo. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. O racionalismo de suas concepções, a tendência para ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados, dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento, em todas as épocas e períodos evolutivos. As advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários encontrados no caminho constitui uma dívida sagrada da humanidade para com seus labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto, nos tempos que correm, às nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio. Faltaram-lhe os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram, inegavelmente, na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições desse século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações. O fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir.